Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 16 de agosto de 2024, palestra de número 8. Vamos focar então aqui na nossa mente e no nosso coração, fechando os olhos se possível, focando nesse primeiro momento naquela respiração de 17 segundos para o esvaziamento mental, o esvaziamento dos nossos corpos. Então, foque nesse objetivo inicial e, na sequência, nós vamos passando os informes e a condução para as demais etapas. Inspire, retenha, permita que seu metabolismo seja afetado pelo seu trabalho de condução. Que esse metabolismo seja profundo, que suas células e moléculas possam, nos níveis mais subatômicos, trabalharem junto com você. Modifique, reconfigure os seus tijolinhos formadores. Movimente o fóton. Faça com que haja dentro de você aquele ticum, aquele reparo de si mesmo para o reparo da obra e o reparo do Criador. Na sequência, novos ciclos de respiração, menores, conforme for mais conveniente e possível a você. Mas foque na entrada desse oxigênio, carregado dessa energia maravilhosa que se encontra à nossa volta. Aqui, na frente da pineal, na tela mental, monte o seu projeto de médio e longo prazo, se programando para o porvir, se estabelecendo nessa nova era, deixando agora o saber que está em construção para os pequeninos, para as criancinhas, para os menores. E quem sabe nós, na próxima etapa de 18 mil anos, estaremos aqui de volta. Sabe-se lá com que função, encarnado ou não, mas atuante no projeto avatárico, no projeto de Mika, que está tentando e certamente irá conseguir entrar na criação falha de Javé e ajudá-lo, ajudar a criação, ajudar ao próprio Javé e, através de nós, humanos adâmicos, refazer, reconfigurar toda essa trajetória que já dura 13,8 bilhões de anos. Então, inspire, trabalhe esses elétrons que estão com você há muito tempo, que são os mesmos há muito tempo, mas que você consegue, dando novas informações ao seu RNA mensageiro, trabalhando especificamente numa área do seu genoma, que é a área HRN1, HRN2. Nessas áreas, você consegue fazer uma modificação. E ali você desperta uma mudança. Eu venho trazendo essas ideias nas aulas e palestras e vou me aprofundar cada vez mais. Vou fazê-lo um pouco mais no clube de membros, mas farei aqui com vocês também, porque esse aprofundamento se faz necessário. Então, retendo essa energia, faça com que tudo isso ocorra dentro de você. E expire. Da vez anterior, você focou na expiração via diafragma e períneo para expulsar aquilo que não te serve mais. Agora, além daquilo que não te serve mais, você vai explicitar a saída de mágoas, rancores, medos, fobias, ódios e orgulhos. Gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, cadeados, miasmas, chips, implantes, tudo aquilo que não pertence mais a você nesse momento da sua existência.
E vamos nos ligar aos queridos guias, amados mestres, e a toda a nossa enorme família estelar. Indo a Adonesh, borda do Prato Avonal, de onde Anhotakten e Mithan-El irão nos oportunizar a energia Almara através do portal Avona Shantar, que chega aos filhos paralíticos de Miká, Metraton, Emanueles e Starré. Deles as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Delas, as demais ordens Melquisedeque, Lanadek, Voronandek e Goronandek. Das ordens aos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Órion. Dos comandos às naves Esferon, o Alto Longron, a nave de Aberon, nave de Aberim, Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágartha, Shambhala, Ramares, Ramatiz e Iroco. Das naves aos queridíssimos comandantes Ashiron, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yanko-Hanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Niolim II, Jaguar, Pantera Negra. Que chega com seu comando Panther, abre aqueles círculos concêntricos à nossa volta. Afora eles chegam os dragões da nossa equipe de dragões. Entregamos o trono, entregamos a energia Almara aos todos de caboclos e pretos velhos de Aruanda, que chegam com seus mensageiros, trabalhadores, que iniciam pequenas intervenções em cada um de nós. E nós estaremos lá no centro dos círculos concêntricos, aguardando que Exu Veludo e Maria Padilha Rainha tomem em suas mãos a energia Almara e, capitaneando o trono Exu e Pombagira, vinculem-se às nossas tronqueiras, formatem uma enorme redoma dourada, que é o nosso Merkaba de proteção coletivo. E aí sim, nós, lá no centro daqueles círculos concêntricos, estaremos montando o nosso Merkaba de proteção local. Iremos juntos a Gaia, Pachamama, Nanamburuque. E solicitaremos dos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica com o cristal orgânico astrastônico, até o cristal orgânico astrastone, até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos, quadris, ancorando no chakra básico, iniciando a ascensão das 2 serpentes douradas do Kundalini, que param no motor Taurus, chamatrina, coração, chácara cardíaco, ligando o motor Taurus, ascendendo até a pineal, encontrando a parcela de energia Almara que ali esteve, aguardando para essa simbiose quântica, que abre nosso leque, expande nossa mente e exuda pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kang Sham Fam, Kang Sham Fam, Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareon, Hareon, Hareon Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é, assim está feito. Palestra de número 8 fala sobre os avatares. E é uma daquelas palestras que eu mais destaco para vocês. Gosto de todo o material, gosto de todos que nós trabalhamos aqui, mas é óbvio que vocês já perceberam, e se não perceberam, eu mesmo falei, que tem algumas palestras que para mim são muito fora da curva. Não por mim, mas mais por Rancor e por Roquiná e pelo material que é trabalhado. Eu insisto tanto com a palestra número 1, né? Que é a palestra do mito do ovo cósmico. Para mim ela é fantástica, maravilhosa. Gosto mais da palestra sobre DNA libertário, sobre mitologia grega, sobre Zeus e o Olimpo. E essa aqui, essa palestra sobre avatares, para mim, ela é ímpar. Desde muito antes de eu incluir as mitologias, eu já gostava de falar sobre Jesus. E aí passei a estudar e aprofundar e a receber informações de demais avatares. Coisas que eu não fazia ideia até bem pouco tempo. E a inclusão dessa parte filosófica, mitológica, fez com que houvesse um up na ideia do que é um avatar. E aí desmistifica sempre mais, quebra dogmas
e nos tira daquelas imposições das vertentes religiosas. Porque logo de cara, você pode ver essa primeira imagem e pensar assim, vamos falar primeiro de Jesus. Não, nem é. Até será citado aqui o mestre maravilhoso. Mas aquela fala inicial dele será trabalhada por nós aqui na lógica da ideia avatárica. Então aqui tem a primeira imagem, Jesus, o nosso Jesus Sananda, né? Observa que ele não está parecendo estar nas áreas comuns em que ele é associado. Aqui ele parece estar na Índia. Mas já trabalhamos com vocês essa ideia, né? Disse Jesus, não vos deixareis órfãos. E aí, nós vamos trabalhar com uma certa contradição aqui. Porque vamos falar, vamos estudar, vamos nos aprofundar nessa orfandade humana. Estamos órfãos. Vejamos que a orfandade humana, em 2000 anos, ela fez o quê? A religião, oriunda do legado de Jesus Sananda, ela esmagou o progresso humano. Então, já veja aqui que eu já inicio quebrando completamente. Porque como é que eu vou avaliar essa orfandade humana nesses 2000 anos? Eu vou destacar para você isso, que a religião que diz-se ser oriunda do legado desse Jesus, só lembrando que é a religião que diz isso. São os homens que dizem isso. Jesus nunca disse que ele veio trazer uma religião, que ele veio fundar a igreja. Ele nunca se virou para Paulo e falou, Paulo, sobre essa pedra, vá construir a minha igreja. Nunca. Algumas falas nunca foram realizadas. Foram adaptadas ou completamente embutidas. Essa religião, ela esmagou o progresso humano. E eu já trabalho isso com vocês em várias outras palestras, lembra? De que forma? De forma obscurantista, ela bloqueou a evolução. Matou em nome de Deus, de Jesus e de muitos outros. E Jesus fez o que para impedir isso tudo? Estamos aqui hoje fazendo uma pergunta ao mestre. O que Jesus fez? E você? Você teria feito algo se pudesse? E a gente pergunta para você porque os avatares, eles podem. Eles poderiam ter feito algo. E para não parecer que eu estou criticando Jesus, você vai ver quando eu falar sobre ele, que ele fez algo. Ele fez algo. Ele não impediu tudo. Ele prometeu o retorno dele é através do Cristo cósmico, é Sofia, é Rockman, o próprio Sofia não voltou até hoje. Há motivos para isso, mas eles estão atrasados. Para você ver como é que aquela perfeição do outro lado, ela não existe. Para você ter uma ideia, eu vou trazer isso para você pela primeira vez. Era para ter sido da década de 90, no máximo nos anos 2000, o retorno de Sofia. Estamos atrasados 24 anos ou mais. Vamos lá. Ó. Orfandade humana por quê, professor? Aqui, ó. Continuamos bárbaros e primitivos, ainda que sejamos tecnológicos. Não é? Tecnologia maravilhosa. iPhone, iPad, tecnologia de ponta, televisões smart, aeroespacial despontando, mas continuamos ainda estuprando, matando, em nome de Deus, em benefício próprio, egoísmo, orgulho. Qual é a diferença do homem da Pedra Lascada? Que nem matava por esse motivo e também não estuprava. Então, se você parar a pensar, nesse aspecto, estamos até piores que eles. Não falo de involução, falo de um estacionamento em certo nível tão profundo que nos deixou desse jeito. Por isso que eu falo tanto do gado, da massa de manobra, que é um percentual enorme da humanidade. Por que precisamos entrar na seara desses avatares e do comportamento deles? Então, eu mesmo coloco para você aqui, por quê? Por que que nós vamos precisar falar sobre isso? Tá? Porque eles não se incomodam. Você vai perceber isso ao longo da minha palestra,
da minha fala sobre esses seres. É muito importante tê-los, é muito importante ter entendimento sobre eles. Eles são seres maravilhosos quando querem, são seres que têm muitos poderes e os usaram em muitos momentos, mas não se incomodam. E não é aqui uma ofensa também, não é uma crítica, de novo. Você vai perceber que é pelo pacote de certezas avatáricas. Eles não se incomodam. Eles não conseguem se incomodar, mesmo. E nossas certezas infantiloides estagnaram a evolução ao gerar a tal da fé devocional neles. Você veja como todo mundo canta para Krishna. Se você parar para analisar os estudiosos que explicam como estão os protocolos mentais daquele ser que fica Hare Krishna, Hare Hare, o dia todo, o tempo todo, fé devocional. É tudo Santa Maria, Jesus, meu Deus, salve rainha, Hosana nas alturas. Esse é um comportamento infantil de uma fé devocional. E aí as duas observações ali, ó. ABS 2, nas certezas infantiloides, de que Deus cuida de mim e de que Deus provir, e Deus irá provir. No final, Deus resolve. Deixa que Deus vai dar um jeito. Não está dando jeito. 2024 depois de Cristo. Fora o que se deu lá atrás, que foi escondido, nunca funcionou dessa maneira. E o 3 que está ali embaixo, ó, que está ligado a eles, ó. Fazem, sim, coisas fabulosas quando querem, quando desejam. Então, você já vê que eu vou entrar hoje já quebrando completamente aquela relação que você tinha com os avatares. Uma parte, o Jesus humano é nosso mestre, trabalha conosco e ele foi maravilhoso. Mas ele mesmo demorou a cair em si. Durante muito tempo ele acreditou em Javé. Demorou para cair a ficha para o próprio Jesus. A tal da certeza avatárica ou certeza dos avatares. Os avatares, eles pensam estar certos, mas muitas vezes se equivocam e se chocam com isso. Há vários relatos de Sai Baba, de Krishna, de Rama, do próprio Jesus, que são os 4 que a gente trabalha aqui, mas de outros, como Zoroastro, que nem é considerado avatar por muitos, de Buda, que eu ainda não consegui trazer sobre esses seres aqui, em momentos em que eles tinham certeza de que alguma coisa se daria. E ele percebeu que aquilo não aconteceu. O próprio Jesus se equivocou com Javé várias vezes. Você acha que no horto de Getsemane, quando ele pediu, Pai, Abba, livra-me desse cálice, e Javé falou para ele, não. Ele tinha certeza que Javé ia falar sim. Tanto que se deixou crucificar e até o fim ele acreditou que Javé ia voltar atrás. Ele não voltou. Isso chocou não só Jesus, como o próprio Sofia, Cristo cósmico, Rockman, aquele que cedeu os elétrons, que inseminou Maria. O próprio ser de uma outra estirpe. Sofia é biodemo. É um biodemo assexuado. Sofia é o biodemo de primeira geração. Hoje em dia, completamente ultrapassado. Não conseguiu até hoje ler o protocolo que Jesus levou para ele. Porque ele não consegue captar o que o humano é capaz de fazer. Esses seres, eles pontuam fatos dos quais ele tem certeza, mas os fatos não se dão ou não ocorrem como eles projetam. As profecias são um exemplo disso, não é? Toda profecia é feita para dar certo? Não. Eu vou trazer isso para vocês do clube de membros. Porque falar de profecia é um negócio que mexe com certos melindres dos seres humanos. A profecia não é feita para funcionar. Profecia é um aviso. Profecia é um alerta, um alarde. E aonde que tem profecia? No caos. Você acha que no paraíso tem profecia? Em mundo perfeito tem profecia? Em universo organizado tem profecia? Não tem. E várias das profecias deles não se deram ou não ocorreram exatamente como eles imaginavam. Pela questão do inusitado,
do acaso, da sorte, do azar, que acontece, porque há neles avatares, similar ao que há nos demos, um transtorno ou uma limitação mental mesmo. Parece um paradoxo, parece um contrassenso, porque um avatar é um ser, teoricamente, para ser poderoso. Sim, ele levita, ele transforma coisas que não eram comestíveis em comida. Ele faz água virar vinho, ele faz pão virar, multiplicar, ele faz surgir peixe. São técnicas que eu expliquei para vocês lá no nível 0. Técnicas que avatares conseguem ter. Sai Baba fez isso. Tinha uma árvore de Sai Baba, a gente vai falar sobre isso. E todos eles fizeram. Mas eles têm uma limitação que é imposta pelo tal do pacote de certezas, que aí se assemelha à limitação demo. Isso também é parte da falha oriunda dos elétrons de Javé. E quem é que está consertando isso? Você. Você, humano adâmico, abrindo esse leque e recebendo aqui novos informes, construindo novas sinapses cerebrais, você é capaz de fazer a mudança. São protocolos desses avatares pessoais com problemas. E eles não se afetam pelas consequências. Ele não sente pela gente o que você sente pela gente. Percebe a diferença? Quem mais sentiu foram os avatares humanos. Sai Baba e Jesus. Porque Rama e Krishna não eram humanos. Então eles não sentiram nada disso. Sai Baba e Jesus sentiram um pouco mais. Porque são humanos. Mas limitados pelo pacote de certeza avatárica. Percebe a diferença desse tipo de informe que eu quero que você entenda? E aí, quem é que vai resolver isso? Que deverão ser solucionadas os problemas e as consequências pelo humano. E aí vamos às OBS ali em sequência. Ó. Neles, dos avatares. No humano, por exemplo, não há pacote de certezas. Você pode trazer um pacotinho de impressão aqui, acolá. Que é o que a gente vê quando a gente estuda o Karma, na palestra de Karma, e eu falo do Sanchita Karma, do Prarabdha Karma e do Agni, ou do Agami Karma. Ali você percebe que você tem uns pacotinhos. Você tem algumas coisinhas que são prontas, mas você não tem esse pacote de certeza imposto. O Avatar tem. Pacote de certezas, 2. O Avatar não faz diferente do programado. Ele segue o programado. Ele segue a risca. E aí, por que você vai entender hoje por que eu falo desses 4? Porque esses 4, de alguma forma, em algum momento da existência deles, uns mais, outros menos, eles colocaram o pé para fora desse programa. Eles quebraram a corrente. Porque, como eu digo tanto para você, Jesus falou, não, eu não vou cumprir essa agenda. Eu não vou ser esse Messias violento, que está, inclusive, nas escrituras que eu leio. 3. Aqui, ó. Está agarrado lá em cima em Javel. Aqui. O humano herda a falha. E caso venha se acomodar, se equipara ao pacote de certezas. Ou seja, quando você faz parte do gado, quando você se permite massa de manobra, você vira mais um com um pacote de certeza. Igual ao Avatar, sem poder, sem levitar, sem fazer multiplicar, mas vira mais um que se fecha e fala assim, Deus vai resolver. No final, Deus provirá. Aqui, ó. Solução. Humano. Você é a solução. Muito mais potencial do que você imagina é o que você tem. Vamos agora comparar as mentes humanas e as mentes dos avatares, para você ver se você entende melhor essa questão que eu estou tentando passar para você aqui hoje. Eu chamo de pacote de certeza avatárica. Ó. A mente do avatar é uma rígida reunião de arquivos herdados e não modificáveis. De onde? Da consciência mãe geradora desse avatar. Cada um desses avatares vem de um ser, de uma fonte, de uma consciência mãe.
Já vimos que Jesus é de Vishnu, ou Eros, tá? Então, qual é a consciência mãe geradora de Jesus Sananda? Vishnu, tá? Que, na verdade, tem outros embrólios que envolvem tudo isso, mas eu vou deixar só a informação de Vishnu aqui por enquanto. Ele não é de Shiva, ele não é de Brahma. Ele até foi emprestado para Brahma através de Vishnu. Eu já até comecei a falar parte dos embrólios. O avatar, ele é a extensão dessa consciência, que não consegue estar em determinado ambiente. O que eu acabei de falar aqui para você. A consciência mãe não consegue estar aqui. Brahma não consegue vir aqui e nem consegue gerar avatar sozinho, mas o próprio Shiva e o próprio Vishnu, eles não conseguem estar em determinados ambientes, até mesmo em outros níveis, tá? Não é dado a esses seres uma condição de estar em qualquer lugar. Aquela história da onipresença, para esses não serve. Não é assim. No próprio Brahma Loka, eles não se deslocam com 100% de possibilidades. Então, para vir para cá, o que ele precisa fazer? Ele precisa trazer alguém, um pedaço dele, aí entra aquela história do braço, desdobramento, fractal, representante dele para determinado ambiente. Esses seres, que eu falo aqui, os 4 que eu trato hoje, vieram para o planeta. O avatar, ele é a essência fiel dessa consciência. Ele surge no ambiente para onde foi determinado, ó, segundo protocolos pré-estabelecidos, pré-determinados, e não se afeta com as dificuldades. Volto a insistir com isso. Avatar não se afeta. Ok? E a mente de um ser em corpos carbônicos, esse é o seu caso. Você está instalado num corpo carbônico. Nós não existíamos antes de nascer. Esse eu que é você hoje nunca existiu. O seu espírito, a sua alma, ela é pré-existente. Mas o seu eu, o João, a Maria, o Pedro, a Flávia, é de agora. É aqui. Esse é o seu eu atual. Então não existia antes de nascer. Os seus níveis anteriores, como eu falei, ó, os níveis acima, alma, espírito, eu sou e etc., esses sim são pré-existentes. O eu dessa existência, o fractal, é a resultante dos eu anteriores em nova tentativa. Ou seja, o fractal que é você agora é uma tentativa de retornar para cá e você é uma resultante de todos os outros. Então, por isso que eu chamo de bagagem. Entendeu? A bagagem sideral, você é um conjunto de tudo aquilo que você já viveu. Por isso que tem lembrança, acesso, habilidade, valor, algumas coisas que você já tem que é de outrora. Beleza? Atualizar os protocolos da alma ou do espírito. Na tentativa de quê? Nova tentativa de atualizar os protocolos da alma ou do espírito. Já é você com a procuração da sua alma. Você é fractal de alma. Já é você com a procuração do seu espírito. Espírito se fractaliza em alma, se fractaliza em você, fractal. Percebe a ligação disso tudo? Essa palestra, eu gosto dela por isso, porque ela acaba que fecha muitos outros conhecimentos e traz todos a se encontrarem aqui. O humano, ele emerge no ambiente com protocolos acumulados, mas ele se afeta pelos problemas. Então, ele tem protocolos que se acumularam ao longo das existências, das experiências, mas ele se afeta pelo problema. Posso afiançar você. Um avatar não sente a morte de alguém como você sente. Um avatar não sente a fome de alguém como você sente. Pode parecer muito fora o que eu estou falando, mas eu afianço a você. É diferente do protocolo avatário. Vamos aos números. Primeiro que a OBS, que está ali, é uma só. Mas observa você que eu botei o número 2, ó, problemas, associado aqui às dificuldades, para você relacionar. Tá? E aqui, ó. Esse asterisco que está aqui no acumulado está aqui em cima, ó. Mentes humanas.
protocolos empacotados, mas não aqueles protocolos fechados como é o Avatar. Você pode até estar empacotado. E alguns de nós estamos muito empacotados. É o que o exercício tenta fazer com você. Desempacotar, destamponar, destravar. Quando eu falo de ambiente aqui que está sublinhado, ó, eu também estou falando de realidade. Faixa de realidade. Porque nem sempre o avatar é enviado para o que você pensa que é o ambiente terrestre. Existem avatares de outros níveis. Tá? Aí siga o número que está ali embaixo, a OBS. Ó. Atualizar. Olha como é importante essa história de atualizar, você se atualizar. Se eu atualizo, eu posso fazer diferente. Então, quando eu me atualizo, quando eu abro o leque, quando eu amplio a minha mente, eu me permito fazer distinto. E aí, se estava complicado, com o pacote de certeza, com o protocolo avatárico e o fato de ele não sentir nada, olha qual é a próxima. Avatares são armas de confronto. E aqui está uma arma de confronto, um avatar. É uma arma de confronto sem karma, mas com um pacote de certezas. Avatar não pensa no acúmulo de karma. Já pensou nisso? Você vai ver na história de Rama e de Shiva como eles mandaram matar, destruíram, entraram em guerra, combateram. E não tem karma para isso, porque ele é avatar. Tem várias discussões sobre isso, inclusive. É um karma distinto do nosso, se é que ele existe. Por que ele é uma arma de confronto? As consciências mães geradoras, como eu falei, Brahma não gera nada. São Shiva e Vishnu. Brahma não tem essa condição, mas nenhum deles consegue sair do Brahmaloka. Falei isso no slide anterior, lembra? Por isso que eles enviam os avatares para os representarem. E certos avatares replicam outros a partir deles próprios. Você vai ver isso comigo hoje, tá? Quando a gente fala dos avatares de hoje, você vai ver que, por exemplo, Sai Baba é um avatar de um outro, tá? Você vai entender isso já já. Krishna é um avatar de um outro. Quando chegar lá, você vai entender. E a última trincheira avatar, ou trincheira avatárica, é o humano. Eles agora estão focando totalmente na raça humana. Tanto que Jesus Sananda veio há 2.000 anos. Isso é um pequeno período, porque logo depois veio Sai Baba. Isso que eu estou dando um salto para falar dos dois, né? Teve vários outros avatares nesse meio do caminho. E vários antes. Shiva, por exemplo, teve mais de 1.000 avatares. Não tem como trabalhar todos eles aqui. E não foram todos aqui, né? Aqui, ó, Brahma, número 1. OBS 1. Brahma rompeu a fonte primária da queda. Eu explico isso um pouquinho na palestra do Mito do Ovo Cósmico. Na queda, na verdade, quem faz a primeira criação para Brajna, e quando ele se sente sugado pelo buraco negro, pelo tal do ovo cósmico, ele cria rapidamente o Brahmaloka. O projeto era o Buloka. E aí ele cai na própria criação, mas se refaz, e esse refazimento é Brahma. Então ele rompe a fonte primária. E aí, se eu puder adaptar melhor para você, quem rompe a fonte primária mesmo é para Brajna, não é nem Brahma. Acabei que já dei um passo além aqui. Um avatar não se sente como humano. Acabei de falar isso, né? Pois, olha que importante, ele relativiza a dignidade e enquadra os fatos todos nos pacotes de certezas e no Zeitgeist onde ele está. Lembra do Zeitgeist? O espírito do tempo, o espírito da época, é um nome em alemão. Já expliquei isso também. Então, cada avatar tem o seu Zeitgeist. Você vai ver que Rama e Krishna são de um período completamente distinto. Tanto que nem humanos eles são. É outro Zeitgeist. Altruísmo é algo humano. E dignidade para um avatar é cumprir a agenda dele. Quando eles vêm para cumprir uma agenda de morte, de destruição, aquilo não afeta eles. Ele tem que cumprir aquela etapa. Foi assim que fez Krishna. Foi assim que fez Rama. Então ele cumpre aquela agenda. Todo avatar chega em um planeta, vê se não é isso.
Estuda um pouquinho esses 4 que eu estou falando e os outros que estão por aí. Todos eles falam algo do tipo assim: eu vim a esse mundo para isso, aquilo, outro. Em nome de Shiva, em nome de Brahma, em nome de Javé, em nome de Caos, em nome de Vishnu, em nome de Alá, em nome de Atom, em nome de Zeus, em nome de Apolo. Eles têm sempre alguém que é o formatador daquilo ali. E nenhum deles, por mais que sejam tratados como Deus, nenhum deles é Deus. No máximo, o criador local. Que eu insisto tanto com você. Javé não é Deus. Javé é criador local. Se é que ele é o criador local. Se é que ele não está aqui com uma procuração de Mika, que é o criador de Nébadon, para trabalhar no nível restrito. Já falei isso para vocês também. Avatar pode ter vida longa, mas ele não é imortal. Muitos foram tratados como imortais porque duraram muito tempo. Não igual Jesus e Sai Baba, que duraram pouco, mas Rama, Krishna e outros duraram muito tempo. Então ele tem uma vida longa, similar à história do Demo, que eu falo tanto para vocês. Ok? Vamos então entrar no primeiro deles? Você vai ver que Rama é um que eu trouxe muita coisa nova. Eu dupliquei o slide de Rama, porque eu próprio pude me aprofundar e entender melhor como falar para vocês sobre Lord Rama, do épico Ramayana. O Ramayana é de Rama, tá? Rama é um avatar híbrido de Vishnu. Por que é híbrido? Não é humano. Ele é no máximo misturado, tá? Foi um dos que gerou avatares dele mesmo. Então aqui, ó. Rama é um que vai gerar, depois que ele parte, ele gera outros avatares dele mesmo. Não é humano, tá, gente? O Ramayana, se você lê o Ramayana, você vê que as referências ali, assim como o Bhagavad Gita, o Uttara Gita, outros Gita e o próprio Mahabharata, como os Purana, eles tratam de seres muito mais do Brahmaloka do que de cá. E olha que interessante, Rama só existiu devido aos Rakshasas. Eu já falei um pouquinho dos Rakshasas, e aí você vai tentar entender comigo agora por que Rama ou Rama veio a existir. Quem são os Rakshasas? São os seres que foram engendrados por Demos para capturar a ressonância límbica. Lembra do mamífero? E como é que eles faziam isso? Bebendo mesmo o sangue mamífero, como vampiros, antes de hiperbórea. Então, isso aqui, ó, lá atrás. Tá? Então, os Demo montaram um ser que fosse para entender a ressonância límbica, que já chamava a atenção. Aquela ressonância límbica do mamífero já chamava a atenção deles. Só que qual foi o problema? Tais seres se multiplicaram demais. Os Rakshasas se multiplicaram muito. Lembra que eu falo para você que Rakshasa que abriu o leque, que quebrou a corrente? Lilith. Lilith originalmente é uma Rakshasa, mas a Rakshasa mais maravilhosa que houve. Porque ela fez tipo Pandora. Ela falou assim, tem algo fora aqui. Observa como é que tudo cai na lógica da fêmea. Até entre os Rakshasas, foi uma fêmea Rakshasa, Lilith, que quebrou aquele protocolo todo. Com a geração de humanos e de híbridos que ela começou a acontecer, os Demos trouxeram a ideia dos sacrifícios para a Terra. Eu explico isso até que não pareça. Ó. Eu dou muito mais detalhes sobre isso quando eu explico sobre Pandora no Clube de Membros. Então, detalhe aqui que só é entendido mesmo com Pandora. Mas os Rakshasas, o que eles faziam? Como eles bebiam sangue, eles começaram a comer os mamíferos e começaram a comer os sacrifícios. Então, atrapalhou tudo. Ó. E eles até absorviam os eflúvios que seriam endereçados para os Demos. Lembra do adenocrome, que nós estudamos isso, quando eu falei do sacrifício lá atrás? Vários desses eflúvios são absorvidos. E os próprios Rakshasas tinham esse potencial, porque eles eram engendrados por Demos. Então criou um problemão. Houve um deles que se destacou, o Rakshasa Ravana. Ele batia em todo mundo.
ele era tão forte e poderoso que ele chegou a surrar Indra. Gente, Indra é Zeus. Zeus é um dos seres mais poderosos e foi deus desse planeta durante muito tempo. O deus do Olimpo. Ele era chamado, inclusive, Deus dos deuses. Indra, ou Zeus. Chegando a levar Indra a protestar com Brahma. Ele adentrou o palácio de Brahma, lá atrás, isso, e falou para ele assim: você está maluco? Você criou um cara, um ser, deixou criar um monstro que está criando muitos problemas lá embaixo. E aí, qual foi a solução encontrada por quem? Por Vishnu e por Shiva. A criação de um ser, o honesto Rama. Vamos lá? Para você entender como continua isso. E aí nasceu o Rama. O nascimento de Rama, tá aqui ele, ó, Lord Rama e Hanuman. Esse aqui é Hanuman, é um representante do rei Mono, de seres macacoides mesmo, que existiam no planeta. E aí você vai entender qual é a junção desses dois já, tá? Rama nasceu em Ayodhya, ou Aódia, no norte da Índia, há 26 mil anos. Olha o período, gente. Muito antes daquela sequência de dilúvios, lembra? De entre 14 e 9 mil anos. Olha o período que foi. Ayodhya é sede da única sinarquia da Terra. O que é sinarquia, professor? Governo com vários soberanos. O único local do planeta, na verdade, o planeta todo nessa época era uma sinarquia. A capital, a sede, era Ayodhya. Havia um soberano, mas eram outros soberanos junto com ele. É como se fosse um imperador do bem. E eles conseguiam, irmãmente, com equidade, de maneira equânime, dividir tudo. É a ideia do socialismo utópico, que nunca aconteceu de verdade. Esse aconteceu nessa sinarquia Terra, onde também viveram, em Ayodhya, 5 dos 24 Tirthankaras. Eu falo sobre isso na palestra sobre religião, quando eu falo um pouquinho sobre o jainismo, tá? Que podem, tem até alguns autores que falam sobre isso, é muito legal abrir essa parte aqui, ó. Alguns dizem que esses 5 Tirthankaras viveram na Ayodhya paralela. Por quê? Porque tem a Ayodhya terrestre e tem a Ayodhya do outro lado, tá? A paralela. Uma Ayodhya que era no universo de plasma. Beleza? Rama tinha um irmão de nome Bharata. De onde vem Mahabharata? O que é Mahabharata? É a genealogia dos Bharata, a história dos Bharata. Então, no Mahabharata, vai contar a história de todos eles. Então, isso aqui é anterior ao próprio Mahabharata. Tá? E Rama casou-se com Sita. Essa que eu vou falar aqui, ó. Nascido de uma flor de lótus. Olha como é que são seres diferentes. Você vai ver que eu vou colocar ali embaixo, ó. Rama nasce de uma fogueira. Sita nasce de uma flor de lótus. Então, eles não têm nascimentos comuns. Não é humano, gente. É um ser, no máximo, híbrido. Alguns autores nem falam que eles são híbridos. Falam que eles são devas, são outros seres. Não vou me aprofundar aqui, senão eu vou começar a entrar no sânscrito do Mahabharata. Mas são seres de uma outra estirpe. Muito mais para o lado de lá do que o lado de cá. Tá? E quando que eles se casaram? Quando o pai de Sita resolve fazer uma festa, uma homenagem, uma celebração, e ele tinha o que ele chamava de arco de Shiva. E ele coloca o arco de Shiva para aquele que conseguisse envergar o arco de Shiva. Rama era tão poderoso que não só envergou, mas quebrou o arco de Shiva. É a imagem do slide anterior. Ele está lá com um arco gigante, ele quebra o arco e nessa celebração ele recebe a mão de Sita. Isso era muito comum. Se você ler o Mahabharata, você vai ver que isso acontece em vários momentos, tá? Vários casamentos são assim. Não é bem um casamento arranjado, é um casamento baseado em alguma coisa, mas em geral as meninas gostavam, queriam ou escolhiam isso mesmo, tá? Depois que Rama quebrou o arco de Shiva e se tornou o maior imperador da sinarquia Terra, ele se casou com Sita. Eu vou ter que andar
rápido da história, eu vou dar vários saltos aqui, a história é muito bonitinha, é muito maior, mas eu não posso me alongar. Passado algum tempo, Ravana, aquele, raptou Sita. E ele foi atacado por Rama. Foi quando esse amigo dele aqui, o Hanuman, e todos os macacóides do rei Mono, que eram criaturas que viviam no planeta, seres híbridos, meio animais, meio humanos, ajudaram Rama, e ele conseguiu recuperar Sita para viver com ele. Tem vários embrólios depois que acontece a historinha, é até legal de falar uma hora com vocês, a história deles é muito interessante, tem várias coisas importantes para se falar disso, mas aqui agora eu só vou ressaltar para você que Rama foi aquele que iniciou a quebra do protocolo Avatar. Como eu falei lá atrás daqueles 4, lembra? Ele foi o primeiro e talvez único imperador decente e justo da Terra. Então ele já quebrou um pouco o protocolo, porque ele veio para matar Rama. Perdão, Rama veio para matar Ravana. Matou, destruiu, conseguiu. Mas ele depois se tornou um imperador decente e justo. E nem sempre os avatares são feitos para serem tão bons. Você lembra como Javé ficou chateado quando Jesus começou a curar leproso, curar aleijado? Segundo Javé, gastando a energia dele com bobagem? Pois é. Rama começou esse protocolo aqui, e na Índia ainda há adoradores de Rama nos tempos atuais. Tá? Vamos para Krishna, que foi o outro que eu ampliei. Krishna também tem 2 slides hoje, porque eu tenho mais coisa para falar sobre ele. Krishna é azul mesmo, tá? Ele era azulzinho, eu até troquei algumas imagens, tem uma imagem de bebê dele linda, pequenininho. E Avatar, Krishna é um avatar Keshava. O que é o avatar Keshava? Ele tem codificação dos 3. Brahma, Vishnu e Shiva. Peraí, professor, você falou que Brahma não pode fazer avatar. Sozinho, não. Ele consegue embutir código dele quando o outro que é capaz de gerar, gera e ele coloca. Mas esse ser aqui, Krishna, é avatar Keshava, dos 3. Tá? Diz-se que ele tem um pouco mais de comportamento de Shiva. Por isso que algumas fontes falam que ele é de Shiva. Mas tem fonte que fala que ele é de Vishnu. Tá? Eu vou trabalhar com a ideia de que ele é um Keshava. Avatar Keshava, que gerou mais de 10 avatares dele. Então, ó, Shiva foi aquele que eu falei que gerou mais de 1000 avatares. Krishna é um avatar que também gerou outros 10 dele. Você viu, Rama, que eu falei anteriormente, gerou dele. Krishna abusou, né? Gerou mais de 10 avatares dele mesmo. E ele surgiu milênios depois de Rama. Então, Rama era muito antigo, Krishna não é tão antigo assim. Veio ainda na época de Hiperbórea. Você viu, eu falei de Hiperbórea lá atrás, Hiperbórea de novo. E ele veio para quê? Olha outro que veio para destruir, ó. Veio para destruir parte dos humanos que apresentavam um DNA desvirtuado, na visão de quem? Da Trimurti. Ou seria já um DNA libertário? É a pergunta que eu faço para você. Se você ler o Mahabharata, você vai ver que tem esse outro lado de Krishna. Tá? Senhor Krishna concebeu a filosofia hiperbórea profunda, que fosse capaz de justificar a honra do cumprimento ao Dharma. Dharma e Varna, eu falo na palestra de Karma, que você consegue entender. Mas aqui eu coloquei uma parte, só para você poder lembrar, ó. Aqui, ó, Dharma está lá embaixo, ó. Dharma, o que é um Dharma? Obrigação sagrada de cada ser com a organização dos seus Varnas. Varnas são talentos, que você pode pensar na organização deles em castas. Então, segundo conta o Mahabharata, Krishna foi um desses que veio para destruir alguns seres que estavam deixando de cumprir o Dharma. E para isso, ele desenvolveu uma filosofia hiperbórea profunda, cheia de explicação e justificativa. Mais um resultado do quê? Da união do Zeitgeist da época com o pacote de certezas avatáricas. Sem a nossa ideia de dignidade, uma vez que a dignidade ela é relativizada pela lógica do Avatar. Temos mais sobre Krishna. Krishna do Mahabharata.
Diz no Mahabharata, e o Mahabharata está aqui, ó. Quando eu coloco aqui para você, ó, esse asterisco, só para lembrar, ó, que embaixo, quando eu falo de Bhagavad Gita é um capítulo desse maravilhoso Mahabharata. É um épico hindu. Diz nesse livro, nesse épico, nesse compêndio, que Krishna Dwapayana, digamos que é o nome completo dele, convenceu Arjuna Vyasa, um rei da época, que era da família de Krishna e amigo pessoal de Krishna. Novamente, gente, isso aqui é do Mahabharata, eu li e eu estou pulando vários pedaços para poder contar a história para você. O Mahabharata é maravilhoso, mas é enorme. Não dá para trazer muitos detalhes, tá? Aqui está Arjuna, Arjuna Vyasa, também com arco, também era guerreiro, também era outro exímio guerreiro. Ele é conhecido como codificador do Mahabharata. Tá? Inclusive, esse nome aqui, ó, Vyasa, significa codificador em sânscrito. Tá? Então é Arjuna codificador. Tá bom? Ele convenceu Arjuna a fazer o quê? A matar aqueles que não cumpriam o Dharma. Que no caso da história do Mahabharata, eram quem? Os Kurus ou Kauravas. Tá? Kauravas ou Kuravas. Tem os dois nomes. Tem muita coisa sobre os Kurus, muitas coisas sobre os Kauravas, que são o mesmo clã, perdão, mas eu não vou poder falar sobre isso agora, apesar de eu adorar essa história, falar sobre Pandu, sobre Kunti, sobre todos eles, não dá para falar aqui. O que culminou com a batalha famosíssima chamada de Kurukshetra. Tá? Existem outras batalhas, mas essa é a mais famosa, que é aquela em que Arjuna, convencido por Krishna, acaba realmente atacando esses seres. E aqui, quando eu falo de matar, ó, é matar qualquer um. Típico o que aconteceu em que esquema? Ó? Mesmo esquema de Moisés, quando Javé não aprovou o cruzamento dos Anunnakis do clã de Enki com os humanos. O que nós estudamos quando eu falei sobre Enki, e que eu me aprofundo no clube de membros. Kurus e Pandavas eram dois dos clãs da época. Arjuna era mais um desses Pandava. Aqui pode botar sem plural mesmo. Perdão, sem plural, sem o S para o plural. E aqui, ó, esse é o 2, estava falando de aqui, ó, dos Kauravas ou Kurus, né? O 3 está aqui, ó, no Enoque. Um autor, somente um, aponta Krishna como sendo Enoque. Então, depois, mais adiante, Krishna voltou como Enoque. E Enoque voltou como um ser que está encarnado hoje, mas como ele está encarnado, ele não me deu essa procuração, não posso falar sobre isso. Jesus Sananda, avatar humano. Jesus é humano, foi humano, maravilhoso, de Vishnu ou Eros. Isso é o que dá para falar para vocês agora. Jesus Sananda lembrou o pacote de certeza dele aos 9 anos. Aos 9 anos, ele, caiu a ficha, sou eu. Tá? No Sinédrio, na verdade, essa passagem do Sinédrio contam as escrituras ou os autores que foi 9, 10, 11, varia, tá? No Sinédrio, ele disse à mãe sobre a meta dele. Quando ele foi esquecido do Sinédrio, lembra? Já contei essa história para vocês, e eles voltaram das caravanas para buscar Jesus em Jerusalém, e ficaram 3 dias atrás dele. Quando encontraram ele até se vira para a mãe e fala assim: ó mãe, por que tu me admoestas? Tu não sabes que eu vim cumprir o protocolo, a agenda de meu pai? A agenda essa que depois ele falou que não cumpriu, não. Que não seguiu a tal da agenda de Javé, que é a agenda de Enoque. Lembra no livro de Enoque que eu contei para vocês? Que Enoque que trouxe isso e Jesus só veio cumprir? Jesus falou assim, não. Porque aqui aos 9, 10, 11 anos, ele achava que era diferente. Lá na frente, já adulto, ele pensou assim, deu ruim, não vou não. Jesus atuou em qual Zeitgeist? No Zeitgeist das escrituras judaicas, que é outro Zeitgeist. As escrituras judaicas, elas eram sagradas, para muitos são sagradas até hoje, nada poderia ser mudado. Para eles, era certo e iria acontecer. Não é assim em toda religião?
É isso e acabou? É uma questão de fé? Fé não se discute? Não é assim? Gente, e nesse Zeitgeist se formou o eu de Jesus Sananda. Sempre que Jesus lia as Escrituras, ele sabia que o Messias era ele. Com os anjos de Sofia e os anjos de Javé no entorno dele o tempo todo, para que ele cumprisse a agenda. Ele foi cercado e todo mundo só pensa assim: ele era cercado pelos anjos que o estavam a proteger. Não era só isso, não. Era cobrando a ele: Jesus, vamos lá, agenda, Messias, guerra, trazer a galera para Javé. Então, ele também foi o tempo todo um ser que ficou com esses anjos de Sofia e de Javé à volta dele. Mas o eu, Jesus Sananda, disse: eu não cumprirei essa agenda. Já era a quebra de protocolo que ele estava estabelecendo. A quebra dele foi fabulosa. Ele julgou Javé como amoroso e justo por muito tempo. Lembra que eu falei sobre isso? Tanto que acreditou em Javé até o último momento. Até na cruz, ele achou que uma hora, ele lá, Javé ia falar assim: não, meu filho. E ele não falou. OBS 1, ó, que está aqui em cima. Agenda. Por isso, solicitaram um encontro com Jesus. Lembra, como eu já contei para vocês, inclusive, no horto de Getsemane, os anjos solicitam um colóquio reservoso com Jesus. Os apóstolos acabam sendo adormecidos por uma nuvem, né? E ele vai falar com os anjos, e os anjos cobram dele. E aí, cara? Vamos lá. Você está afetando aí os elétrons do Sofia? Que hora você vai cumprir? Não vou cumprir. Então a gente vai interferir. Não interfiram. E foi quando ele fez a transfiguração dele. O tal do enigma da transfiguração, que tem o livro de Jean Valjean, O Enigma da Transfiguração, que explica muito bem isso. Quando ele se tornou aquele ser poderoso, falou com eles na linguagem de capela, e eles perceberam que, opa, porque os anjos achavam assim, eu acho que Jesus, a gente acha que Jesus, porque ele está aqui nesse corpo humano, ele desceu para essa dimensão, ele está meio... Não, ele mostrou para eles que não, ó, eu estou sabendo de tudo, não interfiram. Tanto que depois dali, ele passa a dizer que ia morrer. Eu conto isso melhor na palestra só sobre Jesus, tá? E aqui, ó, 2. Ele. Os últimos dias de Jesus foram de agonia, o que a gente chama de estresse extremo. Pode ser estresse em inglês, de estresse, ou de estresse mesmo em português. Quando ele sua sangue, e ele realmente sua sangue, era a agonia. Era o estresse extremo de não acreditar que Deus, que até então ele achava que era Deus, ia deixá-lo passar por aquilo. Sai Baba, avatar humano. Sai Baba lá é avatar de Krishna. Tá? Que entre os 9 e 11 anos possuía uma árvore de Sai Baba na escola. Pequenininho, Sai Baba com os coleguinhas dele na escola, ele falava assim: tá com fome, cara? Ele sabia, ele percebia que o outro, tô com fome. Vai lá na minha árvore. A tua árvore não é frutífera, Sai Baba. O que você quer? Quero uma pera. Vai lá e pega. A árvore dele não era frutífera. O garotinho chegava lá, tinha uma pera esperando, ele voltava. Árvore de Sai Baba. Isso é um avatar. Sai Baba foi exemplo de amor e gratidão. E foi, ainda é, e aí vem um problema, né? Favorável às castas hindus. Castas hindus. E aí por que será que Sai Baba foi e ainda é, tá do outro lado, favorável às castas hindus? Fruto do quê? Do que eu expliquei lá no início. Fruto do pacote de certezas. Do mesmo pacote de quem? De Krishna. Ele é avatar dele. E aí um detalhe que todo mundo explica assim, não, porque tem gente que defende essa opinião pelo fato de que se Sai Baba não fosse favorável às castas hindus na época, haveria uma revolução na Índia. Desculpa, não haveria revolução na Índia se ele fosse contrário às castas. A Índia é um planeta à parte.
o que acontece na Índia, o que não acontece na Índia, os protocolos que se seguem na Índia até hoje são completamente diferentes. Por quê? Muitos hindus são encabrestados. E eu fiz questão de botar muitos hindus, porque não são só os hindus, tá? O que mais tem no planeta é encabrestamento. Como são os humanos que se permitem despersonalizar. Quando você é um ismo, quando você se diz lulista, bolsonarista, trumpista, dilmista, quando você se diz flamenguista, quando você se diz capitalista, quando você se diz socialista, você se fechou, você se definiu, você se despersonalizou, porque você virou aquele cara, aquele time, aquela religião, aquela criatura, e você não é mais ninguém. Não se defina como ista. Vote, torça, escolha, opte, mas seja você. Você tem um eu muito particular. E nesse pacote, a Índia, como eu acabei de falar anteriormente, ela é um planeta à parte. OBS 2, que está aqui, ó. Tá? 1 é no favorável e o 2 está aqui, ó, no despersonalizar. Essa despersonalização é o plano de imbecilização que foi quebrado por Yaulus Bell, em Capela, por Enki Nirin-Sage, o Pandora, Pirra, Noreia, Eva e as meninas todas. Esse protocolo que vem sendo quebrado, que você quebra ao perceber que isso aqui é um pouco além do óbvio ululante que nos foi imposto por milênios. Esse plano foi o que tentou retrogradar o pensamento humano. E o 3 está da Índia. Ó. A Índia é uma trincheira desse tipo. Uma trincheira desse tipo de treva espiritual. Sai Baba e Jesus Sananda não deixaram nada por escrito. Vocês já perceberam isso? Você lembra qual é a justificativa que falam pelo qual eles não deixaram? Para nos servir de motivo de adoração? Eles poderiam sim ter deixado muita coisa escrita. Tanto que Jesus Sananda, depois de ressuscitado, ditou as melhores coisas maravilhosas para Filipe, Arimateia, Maria Madalena e os gnósticos. E vários desses livros estão aí, e é muito da nossa base que a gente estuda com vocês aqui, ainda hoje no canal. Vyasa, esse Arjuna Vyasa, se utilizou de 3 milhões de versos para serem entendidos pelos seres do Brahmaloka. Para os humanos, bastaram 100 mil versos. Você entende por que o humano é diferente? Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Muito feliz de ter conseguido terminar essa palestra. Ficou enorme de novo, próxima de 1 hora, mas foi necessário. Consegui transferir o que Rancor e Roquinar queriam tanto falar para vocês. E imagino ter despertado alguma coisa em pelo menos 1 ou 2 de vocês. Tentem entender essa questão do pacote de certezas avatáricas, do avatar como arma de confronto e da diferença que é entre a mente avatárica e você. Se valorize, se perceba um ser único. Até o nosso próximo encontro.